O Cão dos Baskerville, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Capítulo 13. Armando a rede. Ao ver Sherlock Holmes, Sir Henry ficou mais alegre do que admirado, pois naqueles últimos dias muitas vezes desejou que ele viesse de Londres. Estranhou, naturalmente, que o meu amigo não trouxesse bagagem, e ambos tivemos de lhe fornecer a roupa necessária. Depois, enquanto ceávamos, explicamos ao baronete a ocorrência dessa noite, sem falarmos na culpabilidade de Stapleton. Antes de sentar-se à mesa, relatei a Barrymore a morte de Selden. Embora para este a notícia devesse constituir um alívio, a mulher chorou amargamente com a cara imersa no avental. No fim da ceia, Sir Henry informou: "Estive trabalhando em casa o dia inteiro e mereço parabéns, pois, cumprindo a minha promessa ao Watson, não saí sozinho, embora tivesse recebido um convite de Stapleton para ir a Merripit Cottage. Perdi uma noite animada." "Não duvido que o fosse", replicou Holmes secamente. "Talvez não saiba que estivemos lamentando a sua morte." "Que me diz?" admirou-se o baronete. "Barrymore deu algumas das roupas que o senhor lhe ofereceu ao cunhado. Quando a polícia investigar o caso, o seu mordomo é capaz de ter problemas." "Não é provável, pois as roupas que lhe dei não tinham qualquer marca." "Ainda bem, porque tanto ele como nós, calando-nos acerca de Selden, não estávamos agindo de acordo com a lei. Os relatórios de Watson nesse ponto são realmente muito comprometedores." "E quanto ao nosso caso? Já conseguiu progredir alguma coisa? Watson e eu não temos avançado muito." "Creio que dentro de pouco tempo estaria em condições de esclarecê-lo totalmente, mas há alguns pormenores que precisam de ser esmiuçados. Passamos por uma experiência desagradável, como Watson já lhe deve ter contado. Ouvimos o cão no pântano, e não se trata de uma mera suspeita. Familiarizei-me com os uivos dos cães e dos coiotes no oeste americano e sei reconhecê-lo quando os ouço. Se o senhor for capaz de conter este, jurarei que é o maior detetive do mundo." "Não só poderei contê-lo, mas até acorrentá-lo se o senhor se dispuser a me ajudar." "De que maneira?" "Terá de me obedecer cegamente sem perguntar os motivos." "Pode contar comigo." "Se agir dessa maneira, creio que todo o enigma será solucionado de uma vez para sempre." Subitamente Holmes calou-se. Ficou absorto, olhando para a parede. "O que foi?" estranhou Sir Henry. Quando Holmes olhou para nós, parecia emocionado, apontando para os retratos a óleo, suspensos da parede. Comentou: "Tenho uma bela coleção de quadros. Embora Watson me critique dizendo que eu nada entendo de arte, a verdade é que eu sou um apreciador de retratos antigos." "Alegro-me muito com isso", replicou Sir Henry. "Embora eu entenda mais de cavalos e novilhos do que de telas a óleo, não pensei que o senhor ainda tivesse tempo para dedicar-se à arte." "Sei distinguir as boas obras. Poderia afiançar que aquela senhora de vestido azul foi pintada por Kneller, e que o cavalheiro de peruca branca deve ser da autoria de Reynolds. São retratos de família, não é verdade?" "Sim, todos eles foram meus ancestrais." "Sabe o nome deles?" "Barrymore deu-se ao trabalho de me dizer." "Quem é aquele oficial de marinha com os óculos de ver ao longe?" "É o contra-almirante Richard Baskerville, que serviu sob as ordens de Rodney nas Índias Ocidentais. O que está no quadro ao lado, de casaca azul e um rolo de papel na mão, é William Baskerville, que foi presidente da Câmara dos Comuns no tempo de Pitt." "E aquele com gibão de veludo negro, gola e punhos de renda?" "Sobre esse, Sr. Holmes, o senhor tem realmente o direito de ser informado. É o causador da desgraça da nossa família, o infame Hugo, que deu origem à lenda do cão de Baskerville. Dificilmente poderemos nos esquecer dele." Olhei interessado para o retrato de meados do século XVII, e Holmes exclamou: "Santo Deus!
Parece um cavalheiro calmo, brando, mas não há dúvida de que o pintor o representou com uma expressão maligna no olhar. Contudo, pela narrativa, tinha-o imaginado mais forte e orgulhoso. Mas não pode haver dúvida quanto à autenticidade da tela. No verso está datada de 1647. Pouco mais se falou e enquanto Sir Henry permaneceu na nossa companhia, Holmes parecia atraído pelo retrato de Hugo. Passamos à sala de bilhar e só depois de o baronete ter subido para o quarto, o meu amigo pegou um candelabro e me arrastou para a sala dos banquetes. Iluminando a parede, indagou. Nota alguma coisa de especial nesse retrato, Watson? Examinei mais atentamente o largo chapéu de plumas, os cabelos ondulados, a gola branca com um friso rendado, a espada de copos e o rosto alongado, severo. A sua atitude era tranquila, mas efetivamente o olhar era frio, intolerante. Parece com alguém que você conheça, Watson? Tem ligeiras semelhanças com Sir Henry, especialmente no queixo. Sim, talvez alguma semelhança, mas pouco acentuada. Agora espere um momento. Repare. Subiu numa cadeira e, passando o candelabro para a mão esquerda, tapou com o braço direito, encurvado, o chapéu e os cabelos. Minha nossa! Exclamei admirado. O rosto de Stapleton realçara-se do quadro. Está percebendo, Watson? Os meus olhos estão mais treinados a examinar rostos do que adornos. Uma das primordiais qualidades de um investigador é poder identificar alguém mesmo através de um disfarce. É extraordinário! Diria realmente que é um retrato de Stapleton. Estamos diante de um interessante caso de atavismo. Estamos agora prestes a apanhá-lo na nossa rede, tão impotente como uma das suas borboletas. Pregado a um cartão, com um alfinete, poderá fazer parte da nossa coleção da Baker Street. Holmes soltou uma das suas raras gargalhadas que geralmente eram de mau agouro para alguém. No dia seguinte, acordei cedo, mas Holmes foi mais madrugador, pois já voltava pela Alameda. Vamos ter um dia frutífero, disse esfregando as mãos, radiante por poder passar a ação. As redes já estão armadas e só falta puxar. Antes do fim do dia teremos a presa enroscada nas malhas, a menos que consiga furá-las. Já esteve no pântano? Fui a Grimpen expedir um telegrama para Princeton, informando a polícia da morte de Selden. Ninguém será incomodado por cumplicidade. Também mandei avisar o jovem Cartwright para que não ficasse à minha espera, como um cão fiel pelo seu dono, na porta da casinha de pedra. Qual o próximo passo a dar? Falar com Sir Henry. Aí vem ele. Bom dia, Holmes, saudou o baronete. Parece um general com seu mestre de campo planejando uma batalha? É precisamente essa a situação. Watson estava me pedindo instruções. E eu também estou. Muito bem. Creio que se comprometeu a ir jantar com os Stapleton. Exatamente. E espero que os meus amigos me façam companhia. Eles são muito hospitaleiros e, por certo, apreciariam a vossa presença. Infelizmente, o Watson e eu temos de ir a Londres. A Londres? Na situação presente, convém-nos investigar alguns pormenores na capital. O baronete mostrou-se decepcionado. Tinha a esperança de que o senhor me acompanhasse neste caso até o fim. Quando se vive só, o solar e o pântano são lugares desoladores. Tem de confiar em mim, Sir Henry, retorquiu Holmes, e fazer precisamente o que lhe digo. Por favor, transmita aos seus amigos da Merripit Cottage que teríamos muito gosto em acompanhá-lo, mas que negócios urgentes exigem a nossa presença em Londres. Em breve estaremos de volta ao Devonshire. Não se esqueça de dar este recado. Pela expressão do baronete, percebi que o nosso abandono o magoava. Quando partem? Inquiriu. Logo após o café. Watson deixará aqui as malas como prova de que a sua demora não será longa. Tomaremos o trem em Comtrace. Watson, faça o favor de escrever um bilhete a Stapleton justificando a sua falta ao jantar. Não me agrada muito ficar aqui sozinho, confessou o baronete.
Tenho vontade de acompanhá-los até a cidade. Não, Sir Henry. Agora o seu posto é em Baskerville. Prometeu cumprir o que eu lhe sugerisse e convém que vá na sua carruagem até a Mary Pitt Cottage. Quando chegar lá, mande Perkins de volta ao solar. Desta vez, convém que saibam que voltará a pé pelo pântano. Pelo pântano? Espantou-se o baronete. Mas o senhor recomendou-me sempre que não o fizesse. Desta vez não há perigo. Confio nos seus nervos e na sua coragem. É imprescindível que siga as minhas instruções. Contudo, se preza a vida, não se afaste do caminho entre a Mary Pitt Cottage e a estrada de Grimpen. Regresse ao solar diretamente sem nunca penetrar no pântano. Seguirei as suas instruções. Embora na noite anterior tivesse ouvido Holmes anunciar a Stapleton que partiria na manhã seguinte, aquele programa deixava-me aflito, assim como seu pedido para acompanhá-lo. Porém, competia-me obedecer sem discussão e nos despedimos do nosso amigo. 2 horas depois estávamos em Combe Trace e mal chegamos à estação de trem, Holmes mandou o cocheiro regressar a Baskerville. Na plataforma da estação, vimos Cartwright, que perguntou a Holmes: "Tem ordens a me dar, senhor?" "Sim, meu rapaz. Tome o trem para Londres e, quando chegar lá, espeça um telegrama dirigido a Sir Henry Baskerville, pedindo-lhe, em meu nome, o favor de me enviar por correio registrado para Baker Street o caderno de apontamentos que, por esquecimento, deixei no solar." "Sim, senhor." "Agora faça o favor de perguntar na estação se veio alguma mensagem para mim." Momentos depois, Cartwright reapareceu, entregando um papel a Holmes. "Recebi o telegrama, ponto. Chego aí 5h40 com mandado de prisão em branco, ponto. Lestrade." "Eis a resposta ao meu telegrama desta manhã", elucidou Holmes. "Lestrade é um bom profissional e talvez venhamos a precisar de sua colaboração. Agora, Watson, não percamos tempo. Vamos visitar esta formosa senhora já sua conhecida, a senhora Laura Lyon." Agora o plano se esclarecia. Holmes usou o baronete para convencer Stapleton de que tínhamos partido para Londres. A senhora Lyon estava no escritório e Sherlock Holmes iniciou a entrevista com uma franqueza que a surpreendeu. "Estou investigando as circunstâncias da morte de Sir Charles Baskerville. O meu amigo Watson transmitiu-me o que a senhora lhe contou e também aquilo que preferiu ocultar." "O que foi que lhe ocultei?" indagou ela num tom de desafio. Ocultou a relação entre o fato de ter pedido a Sir Charles que a esperasse junto do portão às 10 horas da noite e o fato de ele ter morrido precisamente nesse local e a essa hora. "Não existe qualquer relação entre esses fatos. Foi pura coincidência." "Uma coincidência realmente extraordinária, a menos que descubramos a referida relação. Vou ser franco, minha senhora, e não lhe oculto que a morte de Sir Charles foi um assassinato e que procuramos obter provas da culpabilidade tanto do Sr. Stapleton como de sua mulher." "Sua mulher?" Espantou-se a senhora Lyon, erguendo-se da cadeira. "Já não constitui segredo algum. A mulher que passava por irmã de Stapleton é, na realidade, sua esposa." As unhas rosadas de Laura Lyon cravaram-se nos braços estofados do sofá e se tornaram lívidas do esforço que empregava. "Jack não é casado! Prove que Beryl Stapleton é sua mulher!" desafiou. "Se isso é realmente verdade, e se conseguir prová-lo..." Os seus olhos continham uma ameaça mais eloquente do que as palavras. Tirando uns papéis do bolso, Holmes exibiu-as especificando. "Aqui tem um retrato do casal tirado em York há 4 anos. Como vê, no verso está escrito Senhor e Senhora Vandeleur, mas a senhora não terá dificuldade em reconhecê-los. E aqui tem também 3 descrições assinadas por testemunhas idôneas da sinalética dos Vandeleur, que, em Saint-Olivier, possuíam uma escola particular." Quando Laura Lyon ergueu os olhos dos documentos, o seu rosto apresentava um sinal de desespero.
Valha-me Deus, Sr. Holmes! Exclamou. Esse homem prometeu se casar comigo se eu me divorciasse de meu marido. Mentiu miseravelmente. Pensei que me amasse, mas vejo que apenas fui um instrumento nas suas mãos. Já não lhe devo fidelidade alguma, já que não me foi fiel. Não me compete protegê-lo do crime que cometeu. Quero que saiba, Sr. Holmes, que quando escrevi o bilhete a Sir Charles, nunca pensei que essa mensagem poderia lhe causar algum mal, já que ele se mostrou o meu melhor amigo. Agora, pode me perguntar o que quiser. Acredito piamente na sua inocência, minha senhora. O relato dos acontecimentos será penoso. Peço-lhe que me corrija se eu me enganar. Foi Stapleton quem lhe sugeriu que enviasse aquele bilhete? Sim, ele próprio me ditou. Convenceu-a de que Sir Charles não deixaria de contribuir para as despesas do seu divórcio. Exatamente. Depois de a mensagem ter sido enviada, Stapleton aconselhou-a a não ir se encontrar com Sir Charles. Confessou ficar ferido no seu amor próprio se um outro homem me desse dinheiro para tal fim e que, embora não fosse rico, estava disposto a gastar tudo quanto possuía para remover os obstáculos que nos separavam. É um homem muito coerente consigo próprio. E a senhora Lyon, nada soube da tragédia até ter lido a notícia no jornal? Não sabia de nada. E Stapleton a fez jurar que nada diria sobre o encontro com Sir Charles para não ficar envolvida no inquérito. Jack explicou-me que a morte foi misteriosa e que poderiam suspeitar de mim. Chegou a me amedrontar para que ficasse calada. E não teve suspeitas? Laura Lyon baixou os olhos e confessou. Tive sim, mas se ele me tivesse sido fiel, eu saberia me calar. Pois bem, pode dar graças a Deus por ter escapado das garras de um homem assim. Ainda está viva, quase por milagre. Só porque agora não convém a Stapleton a ocorrência de uma nova tragédia nesta região. Pode estar certa, minha senhora, de que tem andado à beira de um precipício, pois sabe demais. Agora, nos despedimos desejando-lhe felicidades. É provável, senhora Lyon, que muito em breve tenha notícias nossas. Enquanto esperávamos o trem, Holmes confidenciou-me. As dificuldades têm sido gradualmente superadas e o nosso inquérito está prestes a terminar. Será considerado um dos mais sensacionais casos-crime dos tempos modernos. Os estudiosos de criminologia não deixarão de recordar um incidente análogo em Grodno, na Rússia, em 1866, e, naturalmente, o caso Anderson, recentemente ocorrido na Carolina do Norte. Contudo, nenhum deles se compara ao enigma de Baskerville, dada a astúcia do criminoso. Espero, Watson, conseguir esclarecê-lo ainda hoje, antes de nos deitarmos. O trem rápido de Londres entrou na estação entre rugidos e jatos de vapor e vimos descer da primeira classe um homem baixo, entroncado e rijo, e se dirigiu a nós. Pela maneira como Lestrade olhou para Holmes, adivinhava-se quanto o admirava, pelo muito que com ele aprendeu desde que tinham trabalhado juntos, embora de início esse policial prático reagisse sarcasticamente às teorias do raciocinador. Cumprimentamos Lestrade e ele indagou. É um bom caso? O maior que me apareceu em muitos anos, anunciou Holmes. Temos apenas 2 horas antes de entrarmos em ação. Vamos jantar. Depois Lestrade poderá lavar os seus pulmões desse nevoeiro de Londres e enchê-los com amplas golfadas deste ar puro de Dartmoor. Nunca esteve lá? Pois bem, creio que nunca esquecerá essa sua primeira visita. Depois do jantar, alugamos um coche e partimos para Baskerville.